Antena 55. Temas cotidianos em uma nova perspectiva. Com Guilherme Bicudo e Nathalie Michalek. Boa tarde, meu nome é Guilherme. Hoje é o dia 23 de agosto de 2017. Esse é um Antena 55, o episódio número 4, que demorou para sair. A gente ficou algumas semanas sem fazer por conta de alguns temas de comunicação. Eu estou falando aqui de São Paulo e me acompanhando em Búzios. Como que você tá, Nathalie? Estou bem, boa tarde para todos. Depois de tanto tempo, chegamos, conseguimos fazer esse episódio número 4 de Antena 55. Bom, realmente essas semanas eu fiquei sem internet 2 semanas e depois que já tinha resolvido todos os problemas, que já parecia que estava tudo bem, que era tudo uma maravilha, vamos fazer o episódio número 4, começamos e pum, caiu tudo de novo. Então é bem assim, tá bem com muita interferência, parece, mas conseguimos. Esse 23 de agosto, hoje, conseguimos. E o que você viu disso, assim, desse problema de conexão? Como que você viu isso? Ai, não entendi. Como que você viu isso? Essa questão de estar com esse problema de comunicação, de ter caído, sei lá, o que passou pela sua cabeça? O que eu pensei que realmente, sinceramente, uma interferência muito grande, sabe? Assim, de você querer fazer uma coisa e não conseguir, e tentar de novo e que não consegue. Eu acho interferências, simplesmente. Não tem outra coisa que eu tenha visto. Mas eu já vi muitas vezes aconteceu comigo aqui, de sentir e viver esse tipo de coisa, que eu quero fazer uma coisa e acontece. Não é só com o rádio, também aconteceu quando eu estava querendo conversar com uma pessoa sobre essas coisas, que não sei, cai a luz ou aparece alguém e eu não consigo finalizar. E sempre. Mas eu já tô acostumada, tipo, eu deixo que passe e depois eu continuo com minha vida normal. Eu não fico mais impressionada. No começo era uma coisa assim que eu falava, nossa, olha como é que funciona isso aqui. Depois já foi natural para mim. Tem um filme que se chama O Anjo Exterminador. É um filme bem antigo, que ganhou até um Oscar de filme estrangeiro. E era um filme que eu achava bem interessante. É de um diretor que chama Luis Buñuel, que é um diretor espanhol. E ele gravou quando estava no México. E o filme, assim, são um pessoal de uma classe alta, assim, umas 30 pessoas, que eles vão para uma ópera e depois eles vão ter um jantar nessa casa. Todo o filme se passa dentro dessa casa. E quando eles chegam, eles entram, eles começam a comer, daí eles passam para a sala ao lado, depois para uns aperitivos. Mas tá acontecendo alguma coisa estranha, porque todos os empregados eles vão fugindo antes, né? E no final só fica o mordomo para atender todos eles, todos os outros vão saindo. E daí quando acaba esse jantar, eles vão... A primeira pessoa que vai se despedir, na hora que ela vai sair, assim, acontece uma coisa, ela volta. No final você vai percebendo que ninguém consegue sair daquele lugar. Mas ninguém consegue também dizer quem não tá conseguindo sair. Tá todo mundo preso, mas ninguém consegue falar. Ninguém consegue colocar isso em palavras. Então eles vão viver nessa situação por dias. Mas eles nunca mencionam esse problema. Eles ficam fingindo que tá tudo bem. Porque eles são nobres e tal. Então eles continuam e a situação vai ficando assim, eles vão ficando sem comida, daí vão perdendo os modos, daí começam a tretar, né? Começa a ter umas brigas, tipo, começa a vir à tona quem eles realmente são, né? E aconteceu comigo isso, quando eu aluguei esse filme, sei lá,
Tipo, faz mais de 10 anos. Que na época era fita, né? Uma fita de VHS. E eu demorei umas 4 ou 5 vezes que eu tive que alugar essa mesma fita pra conseguir ver o filme. Porque Nossa. acontecia alguma coisa. Por exemplo, uma vez a fita saiu, soltou. A outra vez quebrou a televisão. A outra vez eu tive um problema e não consegui ver. Então eu fiquei na mesma prisão que o filme tava, né? Nossa. Eu fiquei dentro dessa prisão. E tipo. E, e isso tem muito a ver, às vezes, com situações da nossa vida, inclusive do nosso espaço-tempo, que a gente tá preso em alguma coisa, tá preso em um padrão, em um modelo, e a gente não consegue sair, porque primeiro a gente não consegue ver, ou a gente não consegue colocar isso em palavras, ninguém consegue expressar o que tá acontecendo, então fica uma coisa que ninguém fala e é como se isso fosse normal, né? Então eu achei bem interessante esse caso de o que aconteceu comigo tá replicando o que estava acontecendo no filme que eu tava vendo, assim, né? Pra mim foi uma super de uma... sei lá, de uma mensagem, né? Que eu falei, tem alguma coisa acontecendo aqui. Que forte isso, né? Porque aí você vê que tanto como acontece no filme, também acontece na sua vida. Então, a vida também é isso. Tem muitas coisas que se repetem uma vez, traz outra. E aí, quando você já tem consciência de que se repete, é aí que começa a mudança, né? Aí vai outra coisa totalmente diferente. Mas se você não consegue ver que se repete, você continua igual esses personagens aí dentro e vai andando e vai assim ficando bravo porque tem alguns problemas, porque sei lá, fica sem comida, porque tem outras lutas. Mas quando você já é consciente de que tem um patrão que se repete, já está, acabou. Aí já. Aham. E é legal porque os empregados têm essa antecipação e eles conseguem sair, todos saem. E também sem dizer nada. Eles simplesmente vão desaparecendo dali, eles não sabem nem explicar porquê. Alguns são pegos saindo e falam, ó, se você sair, você tá despedido, você nunca volta. Ele, tudo bem. E vão saindo, né? E depois acontece isso. E depois eles vão fazer uma missa. Depois que eles saem, né? Que no final alguém consegue quebrar o encanto. E eles vão fazer uma missa. E daí o filme dá a entender que daí vai começar tudo de novo. Eles vão sair da igreja e eles não conseguem sair. Eles ficam presos ali. Só que dessa vez tem muito mais gente. É uma missa. Uau! Então, Nossa. é super, Mas super de uma mensagem, né? por que os funcionários conseguem sair e eles não? Você tem uma explicação para É isso? assim, eles vão ficar presos a partir de um certo momento. Quem tava nesse momento ficou preso. Os funcionários eles já foram saindo antes. Eles foram saindo antes de começar. Na hora que vai começar o jantar, só tá o mordomo sozinho. Todos os funcionários que prepararam tudo saíram, né? Então, agora quem tava ali... E também é um limite, que é uma porta. O mordomo ele continua ali e ele continua fazendo a função. Que eles estão ali, mas o mordomo vai e pega coisas na cozinha. Só que uma hora o mordomo se esquece e ele passa esse limite. Daí ele fica preso também. Nossa. Uma coisa assim. E é interessante, assim, né? Um filme antigo, né? Tem mais de 50 anos esse filme. Mas é um filme bem louco, assim, bem... Esse diretor, né? Ele é um diretor que começou assim... O primeiro filme que ele fez com o Salvador Dalí, né? Que é aquele artista do surrealismo, né? Então ele começou nessa... Ele era um surrealista, ele fazia parte desse movimento. Depois ele começou a fazer filmes e tal. E é um diretor bem conhecido. E bem interessante. Muito bom. Sabe também que me faz lembrar esse tipo de temática? A série Westworld. Conseguiu ver? Vi, nossa, foi bem interessante.
porque essa série me faz lembrar também isso, né? Que tem como um mundo criado, cheio de robôs aí andando, que eles estão vivendo a vida que outros mandaram a ver, eles não sabem, mas depois começam a se fazer perguntas diferentes. E, bom, aí eles tentam sair. Mas até que eles entendem aonde eles estão, aí leva um tempinho. Mas Mas depois ainda não se Aham. sabe se eles vão conseguir sair, todos. E também, bom, aí tem outra questão, porque são robôs que estão mandados pelos seres humanos para fazer um mundo de mentira, onde os seres humanos vão e se divertem, né? Então aí depois os robôs começam a entender que estão mandados pelos seres humanos a fazer isso. Eles não têm consciência. Uma das coisas mais importantes desse lugar é que eles não têm consciência de si mesmos. Eles fazem tudo uma e outra vez, todos os dias, a mesma coisa. Que se você vê desde outra perspectiva, é a mesma coisa que o ser humano. Né? O ser humano que não sabe para que está aqui ou para que não se faz esse tipo de pergunta, só vive o dia a dia. Bom, a diferença é que é parecido, mas tem outras diferenças, né? Ou seja, eles estão presos dentro de um lugar, mas a temática muda porque eles começam a se fazer perguntas de onde que eles vêm, para que eles estão, e aí é que começa com uma briga com os seres humanos, né? Com seus criadores. Porque eles querem ter uma autonomia, uma independência, porque se sentem enganados pelos seres humanos. É parecido, mas é igual. É bem interessante porque começa essa série com a robô principal falando da vida dela como se fosse um comercial. Nossa, minha vida é muito linda e tal. E mostra ela acordando no Velho Oeste. Só que ao mesmo tempo a gente tá vendo ela sendo reprogramada numa sala que fica, sei lá, nos bastidores desse parque. E, e também é interessante porque a gente vai descobrindo ao longo da série que os robôs foram programados para ter consciência. Porque quem fez os robôs, ao mesmo tempo que programou eles para terem uma programação, programou eles também para no fundo deles eles terem uma inquietação que faz eles irem atrás de alguma coisa. Então, fatalmente, em algum momento eles iriam despertar e é o que a série começa a mostrar quando alguns robôs começam a fazer algumas perguntas. Daí o caminho fica um caminho sem retorno. Não tem mais como eles voltarem a ser os robôs idiotas que só estão vivendo o looping deles, que eles chamam, que é, mais ou menos, ele tem uma história, um personagem, e é identificado com aquele personagem. Então, quando eles começam a fazer essas perguntas, eles começam a olhar para os outros robôs e aquela situação, e começa a ficar muito sem sentidos. Então, esse parecido que é igual, né? A gente começa a olhar pra nossa vida e fazer, pra que eu tô fazendo isso, assim? Não tem o menor sentido, só que já tá tão automático que a gente... E eu achei muito interessante, porque parece que a gente precisa ver esses robôs pra se dar conta de que a gente é um robô, de uma certa forma. Isso, assim, despertou muitos... O número de pessoas comentando sobre essa série foi muito grande, assim, eu cheguei a acompanhar bastante, porque todas essas séries têm as pessoas que estão assistindo, tem gente que faz vídeo sobre todas as séries, né? Mas eu acho que teve um boom em especial dessa série, que eram muitos vídeos a respeito, de várias pessoas comentando, assim, e as pessoas, assim, muito entusiasmadas com aquilo, assim, fora do normal. Porque eu acho que é isso, que é uma coisa que no fundo mexe muito com a gente, né? E a gente não sabe por quê, né? Por que isso tá provocando tanto a gente a se... Meu Deus, o que vai acontecer, né? Mas não é só o que vai acontecer na história, porque aquilo tá de alguma forma muito relacionado a nós mesmos.
E eu também cheguei a ver os atores comentando. E era bem interessante o que uma atriz, a atriz que fazia, eu esqueci o nome da personagem, que fazia aquela robô, a principal é uma que é a chefe do bordel. E ela é uma atriz inglesa. E ela falando sobre o que ela percebeu de estar vivendo aquele papel, ela falava que tinha que ela se sentia assim totalmente conectada dentro do papel. Parece que assim, ela falou que é diferente você fazer um robô do que fazer uma pessoa, porque quando você tá fazendo um robô, parece que você tem uma certeza, assim. Então você fala com uma confiança, com um negócio que não é seu, vamos dizer. Então quando uma pessoa, ela usou esse termo static, que é como se fosse uma interferência, né? Quando você é uma pessoa, a gente tem mais interferência. E os robôs não têm interferência. Eles estão com essa programação. Mas no momento que eles descobrem que eles são robôs, eles têm uma conexão, vamos dizer, automática. Que não se rompe, não tem como você interferir. Então ela falou que ela tinha essa percepção, que é bem interessante, né? Nossa, sim, essa série para mim foi muito forte também. Eu acho que mexe com as pessoas porque estamos justamente nesse momento, né? Quando vi essa série, eu me senti também, eu mesmo fazendo todo dia a mesma coisa na minha vida. E até é engraçado que a personagem principal, que é Dolores, se você está ouvindo a programação dela, até parece profunda e que ela está entendendo a vida, sabe? Porque ela fala, sim, hoje acordei e as pessoas veem as coisas ruins desse mundo e eu prefiro ver as coisas boas porque esse mundo é maravilhoso. Até parece profunda ela, parece que tem uma coisa filosófica, que ela chegou a uma conclusão impressionante. E depois você vê que realmente era tudo uma programação dela. Não era conclusão genuína, uma coisa assim própria dela, senão que era a programação. Que aqui também eu me senti isso, eu estudei filosofia e, bom, eu me sentia também, né, que, nossa, olha, eu tenho a verdade, eu entendi o porquê das coisas, da vida, porque eu li esse autor e esse outro, e eu me sentia superior e impressionante o nível de entendimento que eu tinha das coisas, e depois eu vejo que eu também estava dentro do mesmo. Era também um robô, entende? Porque não eram conclusões minhas, era pensamento dos outros, de outras pessoas, porque eu tinha uma necessidade de respostas, então eu escolhi esse caminho para entender coisas. Foi ótimo nesse sentido, mas no sentido de que eu estava entendendo como que funcionavam as coisas, aí estava errando. Foi me ajudou, mas não era a verdade, entende? A minha verdade. Aí também acontece comigo, também deve acontecer com você, né, o tempo todo, que quando você já abre um pouquinho os olhos e você entende que você está dentro de uma programação, você vê todo mundo que está dentro dessa programação. Como também não, né? Tem coisas acho que todo mundo é assim, né? Tem coisas que estão programadas e tem coisas que são espontâneas. Mas aí eu passei um tempo com minha mãe e, bom, ela é muito assim, muito programada. E aí eu ficava impressionada porque eu vi de uma maneira muito nítida nessa viagem, que eu compartilhei muito tempo com ela, como era a programação dela, sabe? Como era essa Dolores, que era todo dia fazendo a mesma coisa, todo dia falando a mesma coisa, de uma maneira diferente, de um lado para o outro, mas era tudo a mesma coisa, sabe? E aí também não falar nada para ela, eu não vou brigar com minha mãe porque eu estou vendo isso dela. Você não vai chamar ela de Dolores, né? Você não vai chamar ela de Dolores. Claro.
Mas, bom, foi muito interessante porque aí eu consegui ver isso. Mas eu também percebo isso em mim mesmo, como eu sei que tem uma programação e que eu tenho coisas que são automáticas, mas eu percebo que mesmo eu percebendo, eu continuo fazendo coisas automaticamente, porque tem como uma influência muito grande essas coisas. Fora que a gente tá num convívio com outras pessoas, então as coisas têm um funcionamento. Então parece que se você tá prestando muita atenção o tempo todo, você consegue perceber como você tá fazendo uma coisa, vamos dizer, de uma forma automática. Mas se você, sei lá, por um momento você não observa, então quando você vê, você já viu, assim, já disparou alguma coisa e de repente você tá fazendo aquilo e não sabe muito bem por quê. E eu acho que tá tudo bem isso, não tem problema, porque a gente tem que conseguir, não é assim que eu não posso fazer nada automático, né? É uma questão de que eu tenho que ver esse automático acontecendo, que é o importante. E então acontece muito. Eu vejo. E às vezes assim, não acho que não é uma questão de reprimir, falar, não, eu tô fazendo uma coisa automática, não. É uma coisa assim, tá bom, vamos ver onde que vai dar isso, assim. E deixar aquilo ir até o final pra ver o que eu tô fazendo. Daí então parece que quando você faz isso, realmente você desmonta esse automatismo. Né? Você consegue sair daquela sala, né? Do Com filme. certeza. Mas você tem que conseguir olhar, assim, pra aquilo, né? Então é uma. É totalmente importante viver esse automatismo. Viver, se você está vendo que está fazendo uma coisa, pelo menos eu, se eu vejo que estou fazendo uma coisa automática, eu continuo fazendo essa coisa automática. Não quero fazer. Ai, eu vi, então me reprimo. Agora faço outra coisa porque eu, sei lá. Eu continuo fazendo isso automático mas eu sabendo que estou fazendo automático. Aí já muda, porque depois essa situação volta na minha vida. Não é que, pelo menos comigo, muitas coisas eu posso dizer que eu vivo uma vez e eu entendi como é que está funcionando e não volta nunca mais. Mas tem muitas outras coisas que voltam muitas vezes, entende? Mas eu vou vendo uma coisinha diferente cada vez que isso acontece. Tipo, uma situação aconteceu de novo, aí eu vejo, opa, aconteceu de novo, mas olha, eu tô vendo isso que antes eu não percebia. Legal, continuo fazendo em automático. E depois passa, mas depois volta, e assim que vai. Assim que eu vou sentindo que eu vou vendo uma coisinha a cada vez. E é isso. Se eu não vivo nada, não tem sentido. Se eu tento ficar quietinha, sem fazer nada, só molhando as plantinhas e me sentando, tipo, não sei, não. Acho que, bom, esse seria um automático puro. Mas assim, acho que, para quê? Uhum. Né? Não tem sentido se reprimir quando você entende que tem uma coisa que é muito maior também, que está, que é mais inconsciente que você. Uhum. Eu vejo muito que a vivência do ator, do trabalho do ator, tem muito a ver com isso, com a possibilidade de uma pessoa explorar, fazer alguma coisa que você sabe que não é você e ao mesmo tempo você sabe que é você, porque você tá sendo aquilo naquele momento, mas você tá dissociado daquilo que você tá fazendo. Então eu acho que é um trabalho muito interessante que inclusive permite a gente, as pessoas, o público em geral, ver, ver nós mesmos de fora, porque a gente não consegue ver. Então
Eles vão lá e vivem isso e mostram pra gente. E então, por isso que o ator tem... Os bons atores, assim, eles têm essa força, assim, de estar fazendo... Porque a gente, muitas vezes na nossa vida, a gente faz as coisas meio... Ah, eu tô fazendo, mas não tô muito bem fazendo, né? E fica uma coisa que não sai totalmente pra fora. Então, realmente, a gente precisa estar, acho que, vivendo um choque de realidade pra gente realmente conseguir se expressar, porque a gente fica muito enrolando, assim, pra dizer as coisas, pra fazer as coisas, e pra ser aquilo que a gente tá realmente fazendo naquele momento. Então, acho que é uma dificuldade que a gente tem de não conseguir viver aquilo integralmente. É, E daí eu acho que quando você tá percebendo o automatismo, você tá fazendo ele, só que daí você tá vendo isso integralmente, porque você já não tá mais com medo de ser aquilo e fazer aquilo que você tá fazendo, porque você é como se fosse um ator. E aquilo que ela falou de fazer o robô tinha a ver com isso, porque ela tava como se fosse uma camada a mais, assim. Além de ela ser uma atriz, ela era uma atriz que tava fazendo um robô. É como se fosse, assim, uma caixa dentro de uma caixa, dentro de uma caixa. Então ela tava, assim, 2 graus de separação, 2 degraus de separação de quem ela era. Então era assim, era uma certeza muito maior. Então quanto mais você consegue separar, mais certeza você vai. Tá bom, vou fazer o robô. Tum. Então, ela descrevendo isso assim foi bem interessante. A mímica que ela usava, tudo, né? E usar esse termo, né? Que é static, que é essa interferência elétrica e tal. E daí. E eu percebo que, além do automatismo que eu tenho por conta de eu ser eu, e eu tenho os meus automatismos, eu tenho, vamos dizer, o meu padrão e tal. Eu vejo que São Paulo é um lugar que favorece, vamos dizer, o automatismo. É um lugar que... Porque as coisas são, aparentemente, né, muito mais rápidas. Então tá tudo, assim... É muito... É difícil... É mais difícil uma pessoa conseguir parar, se plantar e fazer uma pergunta, assim... Nossa, pra que eu tô fazendo isso, então? Porque você já vê, você já tá fazendo, assim... Te dispara muito mais rápido. Então... uhum. Eu percebo mais essa interferência por conta de estar em São Paulo. Eu acho que tem uma diferença em relação a outros lugares, não sei, em relação a Búzios, por exemplo. Isso deve ser bem diferente, né? Sim, aqui tem, acho que um pouquinho mais de tempo, mas acho que é diferente também. Tipo, você fala que em São Paulo não tem tempo para parar, para pensar, mas eu acho que isso é uma coisa bem do 5-5, né? Porque a pergunta e a resposta estão muito perto, então é instantâneo. Aham. E lá é 11. Então Aqui. é aquilo, pum, Aham. rapidinho, não tem como. Aqui Búzios é 5-5-2-2. Então aqui é como se fosse uma lupa, uma coisa que qualquer coisa se vê muito grande. Então também não tem tempo para as perguntas, mas tem tempo para ver as coisas em grande, como se fosse uma tela gigante. Qualquer coisa, as suas, as alheias, do governo, de qualquer coisa que você coloque o olho, vai ver tudo gigante. Então, pessoalmente, para mim, Búzios é muito bom porque eu consigo ver as minhas distorções, as coisas que... O que eu sou realmente, meus automatismos gigantes. Uma coisinha que em outro lugar, por exemplo, em Rosário, que é a cidade onde eu nasci, que lá é 5-4-3-4-1. Você tá falando do telefone, né? Pra quem não sabe, você tá falando dos Sim, códigos perdão, telefônicos. dos códigos telefônicos. Aham.
Então lá eu sinto que, bom, eu tenho como o inconsciente de quem eu sou, mas também eu consigo ver quem eu sou, né? E isso fica como numa coisa muito travada. Tipo, esses automatismos se sentem muito mais. E aqui, no 5, 2, 2, muito mais fáceis, por exemplo. Uhum. Mas eu acho que com essa perspectiva, qualquer lugar é bom para todo. Uhum. Porque a lógica muda, então todos os lugares servem para muitas coisas. Assim, é só que tem que pôr mais tempo, como você falou. Aham. Não, mas na verdade São Paulo vai dar tempo de você ver porque, vamos dizer, dentro do Brasil seria o mais lento, né? É, aqui a impressão que a gente tem é que é tudo muito rápido. Então, justamente que as coisas vão acontecer e você vai fazer, você vai estar mais fadado a esse automatismo. Mas porque assim, aquilo vai ter que se repetir mais, vai ter que você vai precisar de mais tempo assim, de repetir mais vezes. E uma hora quando você vai ver bem direitinho, mas até aí é uma coisa assim, mais parece assim, mais revolto assim, tipo como se estivesse num, num, num mar assim, batendo, não dá para você, né, parar assim, claro, as pessoas criam dentro de um mesmo lugar seus diversos níveis de realidade, de possibilidade de se questionar. Então, isso é diferente. Mas de saída, assim, é sempre mais desafiador, assim. Parece que você já tá no meio sei lá, do furacão. Bom, isso desde minha perspectiva, que eu sou 5'4", assim que eu sou argentina, Brasil é isso, é velocidade. Para mim, Brasil é assim, tac, 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 vai fazendo, 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 fazendo. E depois vê o que queda, né? Mas é uma coisa bem espontânea aqui. Eu quero, falando do Brasil e coisas assim, eu vi uma notícia que me chamou muito a atenção. Eu queria falar com você, a ver o que você achava dessa notícia. Essa foi uma notícia do 14 de agosto, foi semana passada, que era quando nós íamos fazer esse programa que estamos fazendo hoje. Diz: deputados apresentam projeto de lei para dar cadeia de até 6 anos para quem falar mal de políticos na internet. Você já tinha ouvido essa notícia? Eu já tinha ouvido falar há um tempo. Eu acho que, sei lá, eu tenho a impressão que esse projeto tinha sido votado e já tinha. Ou eles já tinham tirado de pauta. Porque eles sempre fazem isso, né? Eles ficam. Você não sabe o que tá correndo ali, então eles vão, colocam uma coisa e tiram. Ou, por exemplo, existe uma lei brasileira que, se você colhe assinaturas para qualquer projeto, a Câmara é obrigada a votar, né? Essa lei que as pessoas colocaram, só que daí eles vão lá e ficam tentando mudar esse projeto. O projeto que chegou da mão das pessoas, eles vão lá e ficam colocando emendas, ficam. Então, eu já ouvi, mas aí eles falam: não, não, gente, esquece, isso aí a gente já não vai fazer mais. Então, mas assim, é interessante, né? Porque eles estão se sentindo ameaçados, porque o cerco tá fechando, vamos dizer, e cada vez mais as coisas vão se expondo. Mas eu acho, sei lá, é um projeto que não tem, sei lá, pelo menos hoje, né? Na realidade de hoje eu não vejo uma chance disso passar, então parece mais assim um desespero, sabe? Tipo assim, último, realmente assim, eu tô no meu último recurso pra eu fazer uma coisa dessa. Então,
É engraçado porque essas coisas vão e voltam, e tem horas que a gente fala, não, sei lá, parece que agora já não tem mais espaço pra esse tipo de brincadeira. Mas depois volta, assim. Então, é imprevisível. O que eles podem apresentar ali é qualquer coisa, assim. Então, mas daí o que que você achou? Também, eu vi que era um projeto que foi, que eles colocaram no 2015 e depois parece que eles guardaram e agora no 2017 eles estão vendo de novo e que a votação desse projeto é tipo, que ninguém sabe, entende? Que você acorda um dia e já é lei e acabou. Eh, Também achei assim, como eles se preocupam pela opinião das pessoas e como mostra como os governos estão fazendo tudo ao contrário do que deveriam fazer, porque se supõe que o político é o representante do povo. Se o povo quer falar alguma coisa em contra os políticos, está no seu direito, porque é o povo que colocou o político nesse lugar, né? Então, se o povo quiser tirar esse político desse lugar, ele poderia fazer tranquilamente. Mas olha como que está tudo virado, que agora eles querem que ninguém fale mal deles. Ou seja, eu estou aqui e pronto, acabou. Agora sou eu que mando, tipo, como se fosse um rei, um ditador. É como se fosse uma ditadura de todos os políticos, porque aí estão tirando o direito da população de falar, de dizer o que acham, o que pensam. E aí até tem uma entrevista com uns caras aí da Globo, que a Globo é o canal daqui do Brasil mais conhecido. Que, bom, aí ele fala, tipo, parece que essa fosse uma lei feita por Norcoreia. Mas não é no Norcoreia, é no Brasil. É assim que as pessoas não podem falar mal do governo. E, bom, achei isso. Como eu vi que nesse ponto a política está justamente do lado oposto ao que deveria ser. Ao invés de o político tomar as críticas do povo para melhorar, eles querem que ninguém fale nada. É bem o oposto ao mandato do povo, né? Vamos dizer. Mas isso também eu acho bom para começar a ver que fracassamos nessa coisa de colocar político para fazer o que nós não queremos fazer, né? Porque está virando tudo ao contrário. Não sei se fui muito forte, me desculpa. Não, não. Não, é que eu acho que simplesmente também tem esse lado, assim. Esse o que deveria ser e o que não deveria ser é o que está sendo. Então, por que está sendo, né? Por que eles fazem isso? Então, não é só... São algumas pessoas que, que têm essa opinião e querem, vamos dizer, controlar. É porque existe dentro da gente essa margem que dá essa possibilidade deles fazerem isso. Senão, né? Não, realmente não teria de onde surgir. Então, o que eu vejo, assim, o meu termômetro é mais... É perceber como... Assim, quando eu vejo essa notícia, o que me passa, assim, não me parece um perigo esse projeto, porque me parece uma coisa muito ridícula. Então, pode ser que eu esteja enganado e amanhã eles aprovem isso e a gente não possa mais falar. Mas eu acho que tá tão distante da realidade que é mais uma coisa, assim, mostrando realmente, né, como que eles estão perdidos. E eles estão tentando agora, porque a gente vai ter eleição em 2018, e a sociedade já deu esse claramente assim, não, a gente não está satisfeito com os modos de como é feita a campanha, o financiamento de campanha, o financiamento dos partidos e todas essas coisas.
Só que eles estão ainda tentando manejar ali como que eles vão conseguir colocar as emendas favoráveis, porque votaram uma lei que cortaram muitas coisas, então agora eles querem voltar atrás, né? Porque a gente tem o quê? Nós temos políticos profissionais, são políticos de carreira. E o Uhum. político de carreira não é a visão que a gente tem do que é um político tem a ver com um político de carreira, que é uma pessoa que tá ali pra. Ele não tá ali pra administrar eficientemente, mas também isso é meio que por culpa nossa de que a gente quer ter um salvador da pátria, a gente fica sustentando essa guerra ideológica de dois lados, toda essa questão que faz com que a gente dê esse poder a eles de manipular, porque a gente continua indo nesse joguinho da manipulação, do não, meu candidato é melhor que o seu, como se fosse, sei lá, uma disputa de futebol, uma coisa que a gente vai vencer. Então, a gente é muito imaturo ainda, então eles estão mostrando isso, assim. E então eles se aproveitam enquanto a gente ainda dá margem pra porque assim, eles sabem muito bem que, que essa disputa política entre eles não tem nada de pessoal. Ele não tem um cara que é de um partido, ele não odeia o outro. Ele sabe assim, nós somos atores aqui, tá tudo Uhum. certo entre a gente. Só que daí pra frente das câmeras eles têm que falar, nossa, esse fulano, não gosto dele, ele é meu inimigo político, mas no fundo eles estão ali se sustentando. Quer dizer, a gente está sustentando porque a gente sustenta essa polaridade. Então, até que a gente não veja isso, até que a gente não busque um administrador, mas ter alguém que é um herói, ou alguém que é um salvador, esse tipo de coisa que a gente fica buscando. Então, eles ficam usando esse teatrinho pra manipular. Quer dizer, eles se aproveitam, né? Falando, continuando com séries, você viu House of Cards? Eu vi a primeira temporada e depois, como se repetia muito assim, não tinha o mesmo. Eu achei que não tinha a mesma qualidade, eu não vi mais. Mas por quê? Bom, aí mostra muito bem isso, né? Que para as câmeras eles falam, odeio ele, vou matar ele, ele é meu concorrente, eu quero vencer ele, e lá, 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 tudo contra uma pessoa, mas depois eles quando estão um à frente com o outro, aí eles estão fazendo negócios, assim, tipo, bom, eu te dou uma coisa, você me dá outra, e isso fica assim, falamos isso para as pessoas e acabou. E eles é uma questão de poder, não tem nada a ver com outra coisa mais que o poder próprio de cada um deles. Aí, no House of Cards, isso dá para ver muito bem. É assim, é isso que você está falando, mesma coisa. Quando eu era mais nova, que eu fui educada, eu fui na escola, aí eles me falavam que o governante tinha que fazer as coisas pelo povo, né? Tipo, tinha que fazer ruas, tinha que dar educação, tinha que dar saúde, tinha que melhorar a vida das pessoas. Aí, quando eu fui crescendo, que chegamos nesse ponto, agora, eu estou totalmente impressionada, né? Como minha fantasia caiu totalmente, caiu, assim, fiquei em choque, porque é muito diferente do que a escola me mostrava do que a realidade é, né? Nada a ver. Tem uma distância impressionante. E aí, se eu ficasse com essa ideologia de quando eu era mais nova, eu acho que eu estaria muito triste, muito brava, porque essa diferença que tem entre fantasia e realidade estaria me fazendo muito mal. Agora eu estou conseguindo ver que isso era uma fantasia e como é a realidade agora e tudo bem. Alô? Mas,
eu acho que também muita da raiva que as pessoas têm é por causa disso, né? Hum. Eu acho porque também no fundo tem uma questão de a gente ser mais do que ser um cidadão, em primeiro lugar a gente é sempre um consumidor. Então a gente já tem uma certa expectativa de que tem certas coisas que vão estar prontinhas, esperando assim, quer dizer, esperando pra gente consumi-las, porque elas vão estar prontas, como se a vida fosse um miojo, né? E daí, e daí as coisas, quando as coisas começam a não funcionar e chegar em níveis críticos de não funcionamento, que nem a gente tá vendo em vários lugares aí, e daí, sei lá, algumas demandas elas continuam sendo atendidas, né? Mas até quando a gente não sabe também. Então, é isso, a gente criou um modelo que a gente tem. Ah, a gente precisa de educação, a gente precisa de saúde. Sei lá, é como se fosse um pacote, porque educação é o quê? Seu filho vai pra escola, fica o dia inteiro, sei lá. Nunca se questionou muito realmente qual que era assim, qual que é o resultado desse processo, assim, mas mais de que essas coisas estão acontecendo e parece que a gente tem uma vida que tem, né, que nem quando você vai jogar o jogo, que você pega o boneco, daí você bota as roupinhas nele, bota a arma, e daí o bonequinho tem tudo, tá todas as coisas ali e agora é pronto, agora e daí pronto, e o resto você curte a vida. E daí não é isso. Então, agora a gente tá vendo como não é, e justamente naquele automatismo de eu saber que é assim, mas eu vejo que dentro da minha própria casa, em que você divide as coisas com os outros, como que você vai lá às vezes e não faz direito o que você tinha que fazer, ou se tá uma coisa desorganizada, você deixa aquilo do jeito que tava e fala, ah, isso não é problema meu. De uma coisa assim que tá muito na sua frente, que dá pra você fazer, você não faz. Então, se você leva isso pra uma dinâmica pública, esse problema ele já aumentou de grau de dificuldade assim 1 milhão de vezes. E daí a gente tá esperando que vai chegar uma pessoa e vai solucionar. Então, Uhum. é muito de a gente ver as coisas no pequeno, assim, no detalhe do nosso pessoal, de como que as coisas estão acontecendo, para a gente saber o que a gente pode esperar quando a gente sair à rua. Então vai ser uma coisa vai ser um reflexo da outra, não tem como fugir disso. Então eu percebo isso, assim, também, de novo, a gente cai no automatismo de não perceber que a gente projetou tudo isso, né? E depois a gente já tá com essa situação, mas a gente tem que se perguntar, peraí, por que tá acontecendo isso, né? O que eu tenho a ver? Então eu acho que e dá muita preguiça essa pergunta, de fazer essa pergunta. Porque quando você começa a fazer essa pergunta, você já não pode mais negar, porque você já viu. Então daí você realmente já tem que começar a fazer as coisas que estão no seu nariz, assim, porque. Então. E daí o brasileiro tem essa capacidade de procrastinar, de fingir que não viu, de enrolar. É uma imaginação muito fértil e grande que você pode usar para contornar e fingir que aquele problema não tá na sua frente. Isso também tem o seu porquê, logicamente, porque por algum motivo isso é aqui assim, na Suécia não tem como a pessoa ter esse grau de auto-engano tão grande assim, né? Porque são outras realidades, não importa. Então, por algum motivo também tem que a gente dê uma volta tão grande para chegar e daí no estado que as coisas estão hoje, assim, né? Então, a gente já falou por cima disso, né? Das coisas como estão, por exemplo, em vários lugares do Brasil, né? Mas, por exemplo, o estado do Rio, né? Que tá bem grave. Então, segurança, várias coisas que o governo já tá falando, olha, a gente não tem como
A gente precisa de socorro federal, então não pagam professor, não pagam servidores públicos, não pagam policiais. Então foi esse acúmulo desses erros domésticos que chegaram no grau que não tem mais como negar, porque já começa a ficar muito perigoso. Então, a gente devia estar usando a nossa suposta inteligência e a rapidez que você falou aí para antecipar esse tipo de coisa. Só que a gente às vezes deixa chegar um lugar, assim, quando tá bem no ponto, assim, de que vai explodir para fazer alguma coisa, né? Deixa pro último minuto. Verdade. Sim, é muito bom isso que você falou, né? De ver que esses políticos somos nós, né? Não é uma coisa fora. Esse político é uma pessoa comum. Só que se ela está no poder, ela tem os mesmos erros que você tem, só que ela está com o poder para controlar uma cidade, vamos supor. Então, os erros que também você tem, você vai ver nessa pessoa e se vê bem grande porque essa pessoa tem mais responsabilidade. Isso é importante de ver também. Pelo menos para mim foi, porque também antes de eu entender isso tudo, eu era muito crítica, né? Eu era mais de ter pensamentos de esquerda. Nossa. E eu era muito de criticar muito forte a direita, né? Que eles não veem as pessoas, que eles não entendem o que é a pobreza, que eles deixam as pessoas morrer e não interessa, não sei, um monte de coisa. E agora eu me coloquei numa perspectiva neutra, porque eu entendi que tanto esquerda como direita são polaridades que cada uma tem seus erros. E aí eu comecei a entender que esses erros, tanto de direita como de esquerda, eu tenho dentro meu. E isso eu vejo claramente. Muitas coisas que eu defendia da esquerda, eu acho que eram feridas, vamos dizer. Eu defendia que o governo estava bem que o governo dê coisas para as pessoas, mas por quê? Porque eu sentia também que o governo tinha que me dar coisas porque eu não me sentia capaz de gerar coisas por mim mesma. Entende? Um auto-engano da mente. E, bom, agora que eu fui vendo isso que estamos falando antes, eu era esse ator que estava atuando, estava aí agindo, mas depois se colocou outro observador desse ator e viu onde eu estava. Aí eu me coloquei mais numa perspectiva neutra e eu comecei a ver esses erros muito claramente. E, bom, eu vi isso tudo dentro de mim, não é uma coisa que está fora. Aí eu parei de criticar no sentido do que está bem, o que está mal, e comecei simplesmente ver como estão as coisas. Não sei se deu para entender. Não, claro. Eu acho que isso tudo que a gente está falando, né, tem como pano de fundo uma perspectiva que inclui as noções de espaço-tempo, porque sem isso a gente ficaria sempre no mesmo lugar. Parece que a gente tá falando sobre uma teoria que fosse diferente, que seja diferente e que seja, sei lá, um modo mais correto de ver, e daí fica sendo como se fosse uma ideia melhor que uma outra ideia, que a ideia do outro, mas é uma questão de perspectiva, né? Então eu percebo que não tem como a gente
falar disso sem abordar diretamente, né, que a gente tá falando de uma perspectiva, porque senão parece que é um convencimento filosófico, alguma coisa do tipo, né? Uhum. E não é, né? Então, por mais que né, a ideia que a gente tem é, vamos falar sobre isso, mas sem falar diretamente e tal, mas não dá pra gente deixar de fora esse aspecto, né? Que a gente tá vendo essa realidade através do espaço-tempo de onde essa realidade está inserida, né? Uhum. E daí, essa que é vamos dizer, a virada. Porque essa questão de realmente de ter perspectiva é uma perspectiva dentro que só é possível porque a gente está, vamos dizer, descobrindo uma coisa que tá formando a gente, assim, que tá criando essa realidade que, em certo ponto, era automática, mas a gente tem como entender da onde vem esse automatismo, né? Então, a gente precisa de uma ferramenta, né, para ver isso. Então, não é uma questão não é uma questão mental, né? Não é uma questão de entender e não é uma questão de convencer ninguém, né? Mas é isso, assim. Não sei se eu Eh, eu acho que antes simplesmente éramos os atores e agora temos a possibilidade de ver as coisas desde fora. Essa é a grande mudança. E isso é o que permite toda a mudança de muitas coisas e da nossa perspectiva. Mas todo mundo vai começar a ver essas duas posições, a ser o ator e a ser aquele que observa esse ator. E realmente não é uma coisa de convencer, de filosofia, é uma coisa que se experimenta, sente, se vê, que acontece realmente. Se fosse uma filosofia, acho que seria frágil, cairia, porque não teria uma base lógica tão forte. É uma perspectiva que todos os seres humanos podem aplicar. E é uma perspectiva da física, não é uma perspectiva filosófica. E essa é a diferença, acho, também. Também, claro que quando nós estamos falando, pareciese isso, né? Como que tem uma coisa que é melhor que a outra, que eu agora me coloquei nessa perspectiva e eu vejo e lá, mas para cada um experimentar, todos podemos experimentar esta situação de ser atores e observar esses atores. Antes eram, eu acho, algumas pessoas que tinham esse poder, vamos supor, poder entre aspas, né? Assim, quando eu lia coisas de budismo e coisas assim, sempre falavam disso, né? Se coloca no observador de cima, mas também era uma filosofia, porque eu tentava fazer isso, eu não chegava a lugar nenhum, porque aí falavam de colocar a mente em branco e ficar horas e horas meditando, e eu falava assim, mas eu preciso trabalhar porque eu preciso comer. Então eu tinha outras necessidades mais básicas que meditar, não tinha como. E agora eu entendi que não precisa meditar, não precisa, simplesmente precisa entender como é que funcionam essas coisas e pronto. E aí vai deixando acontecer. Isso vai mudando a perspectiva sozinho. Não precisa fazer nada. sim. E você tem mais alguma coisa para compartilhar? Eu tenho uma. Tô em Acho que branco não. aqui.
Não, eu achei interessante falar disso, né? Porque quando a gente decidiu, né, que a gente ia fazer isso, nosso interesse não era falar diretamente. Uhum, Mas às vezes eu fico me perguntando, sei lá, como que uma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso percebe, né? uhum, Então, por isso que eu fiz essa colocação tá ótimo. de da onde isso vem, porque fica uma coisa meio solta, não sei. Mas se você não tiver nada, você não tem mais nenhuma pergunta? Não, já as perguntas que eu tinha pensado já falamos, já respondimos. Tem muitas vezes que eu escrevo perguntas para fazer para Uhum. você e na conversa mesmo vamos se respondendo. Isso acontece quase sempre. E. Nossa, me fugiu completamente. E daí a gente conseguiu, parece, né? Fazer hoje sem cair a conexão, né? Tipo, milagre, né? Conseguimos terminar sem interferência. Porque eu acho que até nos outros dias que a gente tinha feito, não me lembro se foi 1 ou 2 dias, pelo menos um dia eu lembro com certeza, que cortou, e daí eu acabei fazendo o encerramento depois, né? E daí eu não lembro se teve. O outro também teve essa interrupção, mas. É. Então acho que foi essa segunda vez que a gente tá fazendo até o final. Sim. E tá ao vivo ainda, né? Eu não falei, né? Tá ao vivo. Bom, mas o programa também tá sendo gravado. E. Então agradecer quem escutou. Agradecer você também, Nathalie. Obrigada para você também. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Antena 55. Temas cotidianos em uma nova perspectiva. Com Guilherme Bicudo e Nathalie Michalek.